I gave you my heart. Olá a todos, muito bem, que a benignidade de Yahushua esteja sobre cada vida. Meus irmãos, as profissões que serão substituídas por robôs a partir do ano de 2030. Isso é uma ordem da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU determinou, declarou em vários sites, em alguns documentos, que várias profissões que hoje é controlada pelos humanos, várias profissões serão substituídas por robôs. Ou seja, muita gente, infelizmente, vai ficar desempregada. A taxa de desemprego, não só no Brasil, mas no mundo, no planeta Terra inteiro, a taxa de desemprego vai subir. E, infelizmente, vamos passar aí por períodos de fome e de alguns momentos de calamidade financeira. Por quê? Porque os robôs dominando o sistema comercial, o sistema trabalhista, então muita gente vai ficar desempregada, muita família vai ficar sem o seu sustento, sem o seu salário. Então, muitas profissões serão substituídas, trocadas por robôs, por máquinas. E isto foi a ONU que determinou. A partir de 2030, mais de 30 profissões serão banidas. Não vai mais existir, algumas profissões não vão existir, com a ajuda e as tarefas sendo feitas por mãos humanas, ou seja, as máquinas. Muitas das máquinas já estão dominando o sistema de trabalho. Muitas máquinas estão fazendo serviços, sabemos disso. Máquinas que fazem aí, constroem automóveis, máquinas que embalam alimentos, né? Máquinas que trabalham na agricultura, enfim, diversas máquinas com a inteligência artificial, o IA, que é o símbolo da inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela vai trabalhar aí com todo vapor, com toda a força, a mando do sistema dos senhores do mundo, né? Vocês sabem que há um sistema que controla todo o planeta. Esse sistema é a maçonaria. A maçonaria, ela é que controla e rege todo o sistema financeiro do mundo. Então, com as profissões sendo banidas e substituídas por máquinas, por robôs, vamos ter uma taxa grande de desemprego. Esse desemprego pode causar aí fome, pode causar tristeza, pode causar aí muita calamidade na área financeira das famílias. Por que muita fome? E o mestre avisou isso. Nosso Salvador avisa lá em Mateus que nos últimos dias, nos princípios das dores, né? No princípio das dores haveria pestes, epidemias, né? Haveria fome, haveria sinais no sol, na lua. Enfim, a fome, uma parte da fome vem por conta do desemprego, que vai ser mundial. Não vai ser algo só no Brasil, só na China, só na Austrália, só nos Estados Unidos. Não, vai ser algo global, vai ser algo mundial. Então o mundo inteiro vai sofrer com o desemprego e os robôs, as máquinas vão tomar conta. Isso é uma ordem, uma lei da ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou isso aí, que a partir de 2030 vamos ter aí a quarta revolução industrial. A partir de 2030, eu vou falar para vocês aqui algumas profissões que serão banidas, que os humanos, que as tarefas feitas hoje por mãos humanas, essas tarefas serão feitas agora por máquinas, por robôs. IA, inteligência artificial. Então a ONU vai colocar aí a quarta revolução, já está aí, né? A quarta revolução industrial. Pesquisem, meus queridos, pesquisem, filhinhos, que a quarta revolução industrial, ela vem para controlar a humanidade através das máquinas, através de um sistema robótico. Os robôs vão controlar
todo o mercado financeiro e vão controlar aí a grande parte das tarefas que hoje os humanos fazem, né? Então, a ONU determinou que a partir de 2030 vamos ter aí várias profissões aí que vão ser trocadas pelos robôs, e vou citar algumas delas aqui, ó. Primeira profissão, piloto de avião. A máquina, a inteligência artificial, ela vai vai ocupar o lugar do piloto, né? Então não vai existir aí essa profissão de piloto de avião. A tecnologia, a ciência, a inteligência artificial vai pilotar o avião, os aviões, a partir de 2030, né, isso já vai estar acontecendo, então não vai mais haver piloto de avião. Hoje os aviões já sobrevoam com o piloto automático. Futuramente eles estão estudando aí com a ajuda do 6G ou até mesmo 7G, eles vão estudar aí para que os aviões decolem, né, e venham aterrissar sozinhos, somente através de satélites e comandos da inteligência artificial. Então, piloto de avião, não vamos ter mais essa profissão. Anestesista, analista de investimentos, contador, repórteres e jornalistas serão substituídos também por robôs, pela inteligência artificial, meus irmãos. Então, até os jornalistas e os repórteres vão perder aí as suas profissões, porque todo o sistema tecnológico aí, com a ajuda da inteligência artificial, vai controlar esse campo, essa área. Analista financeiro também vai sair fora, os robôs que vão dominar. Corretores de seguros, direito, que é a advocacia, né? Quem vai controlar são as máquinas. Carteiro, trabalhador rural. Trabalhador rural é o agricultor, o lavrador, ou seja, o trabalhador rural vai ser substituído por máquinas, pelo sistema da inteligência artificial. Caixas de lojas e caixas de supermercados. Então, os caixas que nós vemos hoje nos supermercados, nos hipermercados, essas pessoas vão serem demitidas e os caixas vão trabalhar sozinho com a inteligência artificial. Os caixas vão funcionar sozinhos, apenas com o sistema 6G, 7G, vão trabalhar apenas pela leitura biométrica, pela leitura facial das pessoas. Então não vai haver funcionários para estar ali controlando o caixa que nós hoje vemos nos supermercados. Aí muitos vão perguntar, mas e como vai haver o troco? Não vai mais haver troco. Futuramente, o governo vai criar um sistema de as transações de dinheiro, pagamentos, recebimentos, vai ser tudo online, através do celular, smartphone, tablet. Então, hoje futuramente, nós vamos comprar os itens e já vai pagar aquele valor ali, já vai ser descontado e pronto. Não vai precisar de troco, você só vai receber uma notinha impressa, igual a notinha que nós recebemos aí quando vamos tirar um saldo no caixa eletrônico, quando vamos fazer uma transferência, enfim, nós só vamos receber essa notinha e tudo vai estar sendo elaborado perfeitamente pelo sistema aí da IA, inteligência artificial. São os robôs super inteligentes aí, que o sistema, que a ciência, junto aí com a ajuda da maçonaria, com a ajuda aí dos anjos caídos, né? Os anjos caídos têm aí uma boa parcela de participação aí com isso. Então nós teremos aí fora do mercado de trabalho as pessoas que são caixas de lojas e de supermercados, hipermercados, enfim. Funcionários de bancos, as máquinas vão controlar tudo, não vai precisar mais de pessoas, humanos, trabalhando nos bancos. Funcionários de bancos estarão fora. Engenheiro estará fora também. A engenharia, quem vai controlar são as máquinas, os robôs. A inteligência artificial hoje vai controlar tudo. O mesmo sistema,
O mesmo sistema que faz você conseguir falar com alguém ao vivo, por imagem. Por exemplo, você usa o aplicativo do WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo do Brasil para alguém que está na Inglaterra, você consegue conversar com essa pessoa ao vivo, como se estivesse em frente a ela, pessoalmente. Então, essa mesma inteligência que faz nós nos comunicarmos com pessoas em outros países, em longa distância, essa mesma inteligência vai controlar todo o mercado de trabalho. Essa mesma inteligência vai controlar aí, meus irmãos, todo o mercado de trabalho. IA, não esqueça essa sigla, IA, Inteligência Artificial. Aí nós temos aí o governo trabalhando pesado em cima disso, o governo brasileiro, o governo britânico, o governo alemão, todos os governos, né, com suas reuniões aí G5, G10, G20. Essas reuniões são para incrementar aí as leis e as ordens, que até mesmo o profeta Daniel avisou isso, que eles mudariam os tempos e as leis. Então vem aí para o Brasil e para o planeta inteiro a quarta revolução industrial, que significa o domínio das máquinas, o domínio robótico. Vamos ter aí uma robotização, né? Vamos ter aí uma robotização, que é o controle dos robôs. E no futuro, bem próximo, né? 2030, a partir de 2030, a ONU determinou isso aí. Então, a partir de 2030, nós vamos ver aí uma taxa enorme de desemprego. Muitas pessoas vão passar por uma situação de calamidade financeira por estarem desempregadas. É claro que muitas vão procurar outros refúgios, vão se profissionalizar em outras áreas, né? Mas muitas delas não vão, e vai haver uma fome muito grande no planeta, e isso o nosso Salvador já tinha avisado lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, né? Então o sistema, a maçonaria controlando a religião, controlando os governos, com a ajuda da inteligência artificial, o mundo vai ser controlado pelo sistema cibernético, pelo sistema robótico. Então eles estão só aumentando a ciência, né? Os governos, os maçons, os falsos judeus da ONU, que sabemos que a ONU é constituída por falsos judeus. Os verdadeiros judeus não são esses que nós vemos aí, que a TV mostra. Os falsos judeus, que inclusive eles que invadiram o Brasil, eles que dominaram o nosso país, isso está escrito lá no livro A História Secreta do Brasil. Então, os judeus, que são os maçons, que são supostamente os Illuminatis, né? Relembrando, os Illuminatis é uma cortina de fumaça. Eles criaram essa onda, esse terror de Illuminati, a família que controla a humanidade. Sabemos que os Illuminatis são os judeus, os grandes milionários, os grandes empresários, os grandes aí, bilionários que existem aí. Eles são os Illuminatis, eles são os maçons, são eles os falsos judeus da ONU, são eles, meus irmãos, eles é que estão controlando todo o sistema alimentar, estão controlando a água, estão controlando o que nós comemos, o que vai para os supermercados, o que não vai, até chegar o momento deles controlarem a humanidade e encurralar a humanidade a aceitar a marca da besta, a aceitar aí essa marca que o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, viu isso acontecer através de uma visão. Isso está descrito aí no livro de Apocalipse, na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Então o governo está aumentando a ciência. A ciência deu um grande salto, não é verdade? Do ano 2000 para cá, a ciência deu um grande salto. Não vou nem dizer de 2000 para cá, porque de 2000 ainda a ciência estava ainda engatinhando, mas de 2010 para 2020, a ciência deu um grande salto, aumentou demais a ciência. Então, quando se aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Isso está escrito na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1 e o verso 18. Eclesiastes 1, 18. Vejamos o que diz aí, meus filhinhos. Porque na muita sabedoria
há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha o que está escrito, Eclesiastes capítulo 1 e o verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Enfado, traduzindo, é tédio, é aborrecimento. Então, na muita sabedoria há um aborrecimento, há um tédio. E quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, vou dar um exemplo aqui. Um milionário, dono de uma empresa de aviações, ele começa com o seu avião de 200 pessoas, um avião que vem a caber 200 pessoas. De hora em hora cai avião. Isso a gente sabe que sempre há acidentes aéreos aí, aviões caem, explodem e não há sobreviventes. E às vezes há. Então um sujeito constrói um avião para a sua empresa com 200 passageiros. Só que aí o tempo passa, ele aumenta a ciência, o conhecimento, aumenta a ciência e constrói um avião com 400, que vem a caber 400 pessoas. O tempo passa, a ciência aumenta, ele constrói um avião que vem a caber 800 pessoas. Se um avião desse cai e explode, morre 800 pessoas e a tristeza aumenta. São 800 famílias que vão ficar tristes, não é verdade? E assim sucessivamente. Isso são exemplos, meus irmãos. Então, eles estão aumentando a ciência e aumentando a tristeza. Os alimentos que comemos hoje, uma grande parte desses alimentos, eles são fabricados em laboratórios, são alimentos transgênicos, que são feitos com a ajuda da ciência, com a ajuda do conhecimento, são alimentos que não são naturais. Todo alimento que você vai comprar no supermercado, todo alimento que você for comprar no supermercado, e ele conter um símbolo de um triângulo, esse símbolo aí, olha aí para vocês verem, esse símbolo, esse triângulo com um T no meio, a letra T, isso significa que o alimento é transgênico. Vou mostrar para vocês aqui, aqui nós temos a maisena, né? Que é muito conhecida no mundo inteiro. Notem aí, aqui é a embalagem da maisena. E lá no cantinho embaixo, notem que tem aí, o triângulo e a letra T, significando que este alimento é transgênico, ou seja, não é um alimento natural. Ele não foi colhido naturalmente da terra e depois embalado, limpo, embalado e lançado nas partilheiras, nas vendas, nos supermercados. Não. O alimento transgênico, ele é modificado geneticamente. Ele não é original, ele é transgênico. O nosso organismo, ao comer esse tipo de alimento, nosso organismo não vai reconhecer que tipo de alimento é esse. E aí, ao comermos esses alimentos transgênicos, o nosso organismo vai ter efeitos colaterais, as pessoas vão envelhecer mais rápida, vão ter problemas intestinais. E não é só a maisena não, viu? Podem olhar aí que existem vários alimentos com esse símbolo aí, esse triângulo com o T, que é o produto conhecido como transgênico. Então, nós temos aí, vejamos aí, os alimentos geneticamente modificados são aqueles que nunca poderiam ocorrer de modo natural. Eles nunca vão ser natural, os alimentos transgênicos, nunca vão ser natural, não vem do nosso pai. Os alimentos geneticamente modificados não vêm do nosso Criador. Esses alimentos não recebem a vitamina D que está no sol. Esses alimentos não recebem os minerais, ele não recebe as proteínas que o solo tem. O solo, o barro, a terra tem proteínas. Tem vitaminas para as plantas, para as ervas, para os alimentos que comemos. A batata, a melancia, a abóbora, o quiabo, o chuchu, as frutas, as hortaliças, as ervas, o alface, o coentro. Esses alimentos recebem vitaminas do solo, recebem vitamina D do sol.
E os alimentos geneticamente modificados, que são os transgênicos, são os alimentos aí que têm a letra T. Esses aí não são naturais, eles vão causar danos e, para falar a verdade, vão causar câncer no intestino, câncer no estômago, enfim. Essa é a indústria maligna dos gananciosos e avarentos, né, que estão no poder aí, que é o governo satânico aí, que é a maçonaria, né, que controla todo o sistema alimentar e controla todo o sistema político e a religião. Então, os alimentos geneticamente modificados são aqueles que nunca poderiam ocorrer de modo natural, pois o material genético das espécies envolvidas não teriam como se misturar na natureza. Notaram, meus filhinhos, que os materiais genéticos das espécies envolvidas não teriam como se misturar na natureza. Então, as químicas, as substâncias que eles usam nos laboratórios para fazer o milho genético, para fazer a ração genética, para fazer a maisena genética, para fazer a carne genética, a salsicha genética, a linguiça calabresa genética, o que eles usam para fazer os alimentos genéticos, os alimentos transgênicos, as substâncias e químicas que os laboratórios usam para fazer as embalagens e os alimentos, quer dizer, alimento não, produtos alimentícios, todas as substâncias que eles usam não batem com as coisas naturais, não podem se misturar. Não podem misturar com a natureza. São químicas, são substâncias, são drogas, são coisas criadas por eles. Então, a partir de hoje, meus filhinhos, tudo que vocês verem com esse símbolo, com esse T aí, que é o T de transgênico, esse triângulo amarelo com o T, todas as embalagens que você vê esse T, são produtos geneticamente modificados. São produtos com químicas, substâncias, conservantes, são produtos que o organismo do ser humano não reconhece. Então, o organismo, o nosso intestino, é o nosso segundo cérebro. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se o nosso intestino não reconhece os alimentos transgênicos, então o intestino, o organismo vai adoecer. Ele vai adoecer mais rápido. Então, a probabilidade de câncer e de outros problemas severos acontecer é grande. Isso não é eu que estou falando, isso alguns médicos declaram isso, e você pode pesquisar isso. Alimentos transgênicos são geneticamente modificados, são maléficos, então eles estão aumentando a ciência, o governo, os políticos, o sistema satânico, a ONU, a maçonaria, eles estão aumentando a ciência, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eclesiastes 1 e o verso 18, está aí, ó. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, quem aumenta o conhecimento, quem aumenta a sabedoria, eles estão aumentando a sabedoria, eles estão aumentando a ciência, estão aí aumentando o número de máquinas para trabalhar, estão criando super máquinas, robôs, estão criando a inteligência artificial. Uma máquina, ela pode substituir 100 funcionários, tem máquinas, tem robôs que vai substituir 300 funcionários. Então, eles vão aumentar a tristeza também, porque uma empresa em que se demite 300, 500, 800 funcionários, são 800 famílias desempregadas, né? São 800 famílias aí sem recursos, porque as máquinas irão dominar essas empresas. Então vai haver um aumento de tecnologia, sim, vai haver um aumento de ciência, a tecnologia vai aumentar, vai crescer, e muitos vão achar que isso é bom, e no fim isso vai estar aumentando também a tristeza. Isso está registrado aí na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Provérbios capítulo 1 e o verso 7. Olha o que diz aí, ó.
O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor, ou seja, o respeito, a obediência, né? O respeito e a obediência do Senhor é o princípio do saber. Tudo se começa com respeito ao Criador. Esse é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria. Provérbios 1 e o verso 7. Tá aí, ó, meus irmãos. Provérbios 1 e o verso 7. Simples. Isso é o que está registrado aí na Escritura. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então a sabedoria está em obedecer e respeitar o nosso Pai. Porque tudo que nós estamos correndo atrás, na linguagem cultural, estamos correndo atrás do quê? Tudo que nós precisamos e que garantimos para a gente, que o nosso Salvador Yahushua prometeu para nós, é colocar Adão e toda a descendência dele dentro do paraíso. Que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, onde não existia morte, não existia dor, não existia guerra, não existia tristeza, não existia toda essa desgraça que existe hoje aqui no nosso meio, convivendo com nós, todas essas maldades. Então, tudo que nós queremos é voltar para o paraíso. E essa promessa foi feita pelo nosso Mestre, pelo nosso Salvador, que ele colocaria toda a descendência de Adão, ou seja, todos nós somos descendentes de Adão, ele colocaria de volta dentro do paraíso. Mas para isso, precisamos obedecer ao nosso Pai. Precisamos levar a sério o que ele ensinou, né? Cultivar a alegria, manter a paz e amar de verdade todas as pessoas. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria é uma coisa, a ciência é outra. Você vê que a ciência, nós vemos ali em Eclesiastes, que a ciência, quem aumenta ela, aumenta a tristeza. Então, os alimentos transgênicos, eles são elaborados mais rápido. Eles vão para a partilheira mais rápido, são alimentos mais práticos, mas também ele aumenta a tristeza. Ao comermos os alimentos transgênicos, uma boa parte da humanidade come desses alimentos, e fica até um pouco difícil não comer. Então, eles aumentaram a ciência, evoluíram na fabricação desses alimentos transgênicos, que não são alimentos, são produtos alimentícios, né? O biscoito, a maisena, o trigo, a massa pronta de bolo, isso são produtos alimentícios. Alimentos são o que a terra produz, a maçã, a uva, a pera, o arroz, a abóbora, então a laranja, o limão, o coco. Então esses são os alimentos verdadeiros, são os que a terra produz, que elas já vêm com minerais, com vitaminas, com as substâncias perfeitas que o nosso Pai Celeste colocou em cada uma delas, inclusive a salsa, o açafrão, o cominho, o endro, a canela. Essas ervas, essas plantas, esses condimentos vieram lá do paraíso, lá do Jardim do Éden. Quando o Pai expulsou Adão e Eva, Adão pediu para o anjo que trouxesse, que ele pudesse ter algumas sementes e alguns itens que ele usava lá no paraíso. E o anjo trouxe para Adão e deu para Adão algumas sementes, deu cominho, canela, deu o açafrão, que é conhecido como cúrcuma. Então, esses condimentos vieram do Éden. São condimentos que são remédios. O chá da canela é um baita remédio. O açafrão é anti-inflamatório. O coco ele tem a mesma substância que o leite materno tem. Então, essa substância que o coco produz é o mesmo que o leite materno produz. Então, é um ótimo alimento. Isso é alimento. Já os produtos com o T, que a ciência aumentou aí,
A ciência evoluiu aí e fabricou vários alimentos transgênicos. Esses são produtos alimentícios cheios de químicas, de substâncias que o nosso organismo não reconhece, e aí o organismo sofre, vai sofrendo e vai adoecendo, ao ponto de muitos morrerem doentes antes do tempo. Infelizmente, meus queridos, a inteligência artificial, a inteligência robótica, infelizmente, os robôs, a robotização, a quarta revolução industrial, infelizmente, a ONU, que é controlada pela maçonaria, pelos falsos judeus, infelizmente eles vão acabar destruindo uma boa parte da humanidade com as suas ganâncias e com a sede de governar. Poder. O que eles querem é governar, é terem poder. As máquinas, os robôs vão dominar o mundo, sem contar que o próprio anticristo vai ser uma máquina, vai ser um robô. Você está falando loucura. Não é loucura, meus filhinhos. Vamos ver em Apocalipse capítulo 13. Olha o que o livro de Apocalipse aí, o último livro da Bíblia Sagrada, diz aí, Apocalipse 13 e o verso 15. A visão que João teve da besta, né, que emerge da terra. E olha o que ele vê aí, no verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, vocês podem ler o capítulo 13 completo em suas Bíblias, mas para resumir, notem que a imagem da besta foi dado fôlego. João viu a imagem da besta ganhando fôlego. E foi dado fôlego para não só que a imagem falasse, mas também fizessem morrer os que não adorassem a imagem da besta. Então essa imagem, ela não falava, mas João viu algo entrando na imagem. João viu a imagem tendo fôlego. Que imagem é essa? Não é uma estátua, meus queridos. É óbvio que essa imagem é um robô com pele humana. E hoje já está sendo fabricado inúmeros robôs, fazendo testes, robôs com pele humana. Eu acredito que o anticristo, o antimessias, eu acredito que ele vai ser um robô altamente controlado pelo sistema cibernético, pelo sistema da inteligência artificial, com a ajuda dos enganos e os feitiços dos anjos caídos, porque Satanás e seus demônios trabalham com prodígios de mentiras, né? Fogo vai descer do céu, vai acontecer vários sinais. O apócrifo do Apocalipse de Elias detalha claramente lá que o anticristo vai andar sobre o mar, ele vai fazer o sol escurecer, a lua não vai brilhar, o anticristo vai andar por sobre o mar, então ele vai fazer inúmeros sinais de mentira. Então João viu aí no capítulo 13 de Apocalipse e o verso 15, foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer os que não adorassem a imagem da besta. Está aí, Apocalipse 13, o verso 15. Foi dado fôlego para a imagem. É óbvio que essa imagem é um robô controlado pelo sistema do 6G, 7G, 8G, não sabemos, mas vai ser controlado por um sistema cibernético, um sistema da inteligência artificial. Os demônios, seres caídos que vivem no subterrâneo, aí embaixo do gelo, esses demônios aí. É claro que antes do anticristo aparecer no planeta Terra, tem que se cumprir aí o Apocalipse 9, né? O abismo tem que se abrir. Leiam o Apocalipse 9 e vocês vão ver que ali João tem uma visão e vê o abismo sendo aberto, e desse abismo sai fumaça e escurece o sol, escurece o ar, e da fumaça saem demônios que têm a aparência de gafanhotos, com dentes de leões, cabelo de mulheres, e esses gafanhotos vão atormentar os homens, e sai daí desse abismo, é onde sai a besta do
abismo. Se nós formos aqui para Apocalipse 17 e o verso 8, diz assim, ó, a besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse 17 e o verso 8. A besta que João viu, ela sobe do abismo, e esse abismo se abre lá em Apocalipse capítulo 9. Então, até o anticristo aparecer na terra, nós vamos passar por muitas turbulências, tribulações, complicações em várias áreas da nossa vida, no mundo inteiro. Então, o sistema artificial, a indústria alimentícia, está aí transformando quase tudo em transgênico. Quase tudo que nós conhecemos, que será embalado, vai ter esse símbolo aí, ó, T. O T. Então, quase tudo vai ter esse símbolo T de transgênico, alimento modificado geneticamente. E esses alimentos, ele vai causar uma tristeza, porque vai adoecer as pessoas. Vai adoecer. As pessoas adoecendo, elas vão ocorrer e ir em busca dos remédios, vão atrás da indústria farmacêutica. Os remédios vão remediar, não vão curar. Os remédios vão remediar, e os efeitos colaterais dos medicamentos com os efeitos colaterais dos alimentos transgênicos vão causar uma bomba dentro do nosso organismo. O nosso organismo foi projetado para se alimentar das coisas que o nosso Criador fez nascer na terra. Tudo que nasce da terra é saudável, vai causar bem para a nossa vida, para a nossa pele. Então, todo o sistema de alimentação transgênico é diabólico. Esse sistema transgênico é diabólico. Esse sistema é um sistema da ciência, um sistema criado em laboratório, feito aí para destruir muitos e muitos. E nós vamos passar por muitas tribulações, como eu já disse, mas nós estamos com Yahushua, e o nosso mestre disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós vamos passar por todas essas calamidades aí, desemprego, fome, vamos ser obrigados aí a se alimentar desses alimentos transgênicos, e o sistema artificial, a tecnologia, a ciência, vai só evoluindo ao ponto de encurralar a humanidade para aceitar a marca. Então a humanidade vai ter que aceitar a marca se quiser comprar, vender, negociar aí, se alimentar, se vestir, vai ter que colocar a marca da besta. E a besta era uma imagem que não falava, mas foi dado fôlego para ela. Essa imagem é uma máquina, é um robô. Só um robô poderá fazer sinais aos quais o apócrifo de Elias fala, aos quais aí o livro de Apocalipse fala. Ninguém vai conseguir vencer o anticristo, só o nosso mestre quando voltar. Então, meus irmãos, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Espero que todos possam compartilhar essa informação. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Compartilhe para os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos. Compartilhe a informação para que muitos venham descobrir as verdades aí que estão escondidas, mas que Yahushua está nos trazendo através de vários irmãos pela internet e através de vários irmãos pelas redes sociais. Então, que todos viemos a abrir aí os nossos olhos, que todos viemos a abrir a nossa mente e entender que estão nos enganando, né? Os alimentos transgênicos aí são os alimentos que vai causar dano nas pessoas, vão adoecer as pessoas, e elas vão recorrer às farmácias, que também é controlada pela maçonaria, pelo sistema, pela indústria, né? O governo, ele adora o poder e o dinheiro. Então eles estão pouco se lixando para os humanos, eles querem poder e dinheiro. Tá certo, meus irmãos? Que todos possam entender o vídeo e ajudar a muitos passando adiante esta informação. Eu sou o Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.